Alta performance não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. É sobre seguir da rotina, quebrar padrões e descobrir até onde realmente podes ir. Neste episódio com o Gilvan Marques, consultor e conselheiro empresarial, falamos sobre o que separa profissionais comuns de pessoas de alta performance e como pequenas mudanças podem transformar equipas, empresas e vidas inteiras. Falamos de foco, motivação, processos, liderança e até de cerveja. Sim, aquela bebida que o ajudou a reaprender a apreciar a vida, um gole de cada vez. Menos treta, mais alta performance, mais Gilvan Marques. Olá a todos, estamos de volta ao podcast Menos Treta, Mais Conteúdo e hoje tenho o primeiro convidado internacional, Gilvan Marques. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. E, como sabes, aqui é o convidado que traz o tema e começo por te perguntar qual é o tema que vamos falar hoje. Eu trouxe um tema que é falar de pessoas de alta performance. Pessoas de alta performance. E porquê é que escolheste esse tema? Escolhi esse tema porque eu sou conselheiro empresarial, sou consultor empresarial e nesse meu trabalho, basicamente, o que eu encontro normalmente nas empresas é pessoas desmotivadas, pessoas que não querem desenvolver mais. E eu gosto de entrar nas pessoas e tirar o melhor de cada um e transformar as empresas. Então tu consegues transformar uma pessoa e já ter uma performance normal numa pessoa de alta performance? Sim. Te digo por quê. Todos nós temos capacidade de amanhã ser melhor do que hoje. Eu tenho o hábito de estudar muito. Já não tive esse hábito. Quando eu era novo, eu não tinha hábito de estudar, mas aprendi com a necessidade da vida que eu tinha necessidade de estudar, que eu precisava mesmo estudar. E eu tenho hábitos diários, eu estudo todos os dias. Então, com certeza, amanhã eu vou saber mais do que eu sei hoje e agora. Mas o que é que tu mudas na pessoa? Tens que encontrar, se calhar, ali a motivação da pessoa para ela se mudar, ou senão ela continua na mesma. Exato. Às vezes as pessoas não querem mudar, às vezes elas não têm oportunidade de mudar, e às vezes elas precisam de incentivos para mudar. E às vezes o incentivo é tu mostrar para ela, fazer com ela, mostrar que ela tem mais potencial do que realmente ela está entregando. E se tu perguntar para qualquer uma pessoa, tu vai ter a resposta: eu posso mais. Mas se tu pode mais, por que tu não faz mais? As pessoas não querem fazer mais, elas querem ficar acomodadas. E isso prejudica elas, consequentemente prejudica as empresas. O resultado das empresas. Por completo. Então, no começo eu sempre falava de profissionais de alta performance para as empresas. Mas eu descobri que antes de ter um profissional de alta performance, eu preciso ter pessoas de alta performance. E muitos dos problemas das empresas é justamente não ter as pessoas que tenham um hábito, que queiram estudar fora da empresa, que queiram aprender, trazer conteúdo novo, desenvolver dentro das empresas. E eu prezo muito por pessoas que façam isso. E elas não estão fazendo para a empresa. Elas estão fazendo por elas. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Ninguém pode te tirar carro, casa, mas conhecimento não. Que mal tem ela estudar um pouco mais para agregar para a empresa? As pessoas às vezes não pensam isso. E eu tento transformar a cabeça da pessoa para ela saber que ela está fazendo por ela. Exato. Então, assim, a partir do momento que as pessoas se descobrem, trazem coisa para a empresa, estudam fora do horário, trazem novidades para a empresa, crescem na empresa. Eu não quero que elas fiquem na empresa para o resto da vida.
Se a empresa não acompanhar o crescimento dela, alguém vai ver esse crescimento. E às vezes é muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Tu tocaste aí num ponto em que aquilo é bom para elas, né? Só esse shift vai fazer a diferença, porque o que eu vejo, o que eu observo às vezes no diálogo com as pessoas é que elas, não vou fazer mais por causa do meu patrão. O meu patrão é que tem que desenvolver, ou seja, elas estão sempre a trabalhar para alguém, nunca estão a trabalhar para elas. E ao mudar esse shift, ok, isto vai ser bom para ti, acaba por afetar também a empresa, não é? Já é uma parte da motivação, já é desperta aí, não é? Já. Na verdade, Um shift. sempre quando eu começo um trabalho numa empresa nova, eu faço uma palestra nessa empresa. Eu faço uma palestra para as pessoas me conhecerem. Porque às vezes a exigência de eu querer mais de uma pessoa pode parecer ruim para aquela pessoa. Exato. E eu tento falar nessa palestra quem eu sou, qual é o meu objetivo, o quanto eu valorizo realmente as pessoas e o quanto eu quero que cada pessoa seja melhor amanhã. Claro, não consigo agradar a todos nunca. É praticamente impossível. Mas muitos, no dia posterior, já começam a mudar atitudes. Eu tive uma palestra que eu peguei o primeiro que estava na frente e perguntei: qual é o teu sonho? Ele falou assim: eu quero ser programador. Eu assim: programador, legal. E o que tu estás fazendo para ser um programador? Ele assim: olha, eu tentei entrar na faculdade, mas eu não consegui. Mas quanto tempo faz isso? Ele: já faz uns 6 meses. Tá, e nesses 6 meses, o que tu fez para entrar de novo? Ele assim: nada. Mas o que falta então? Tu tem que fazer isso, tu não vai conseguir de novo. Eu olhei pro resto do pessoal, tinha mais programadores, e aí eu falei para eles: ninguém consegue ajudar esse homem? Aí todo mundo se comprometeu: não, eu vou mandar isso, eu vou mandar um arquivo, vou mandar um site. Que legal. Mas eu sei, pela minha experiência, que as pessoas falam na hora da necessidade, mas para ajudar e as pessoas realmente precisam, às vezes não acontece. Uma semana depois eu perguntei: e aí, o pessoal te mandou material? Várias pessoas falaram. Ele assim: não, ninguém mandou nada. E tu vai ficar esperando? E eu mexi de novo com ele. Deu um mês. Eu entrei na loja onde é que ele trabalha e eu não entrei, na verdade, peço desculpa. Eu passei na frente e ele me viu passar e ele: Gilvan, vem cá. Deixa eu te mostrar, eu tô fazendo um curso de desenvolvimento. Pronto. Ele já deu início, isso com uma palestra. Ele já mudou a vida. Mas tu chegaste lá e picaste-o. Exato. Às vezes o pessoal gosta mais de lamentar, arranjar desculpas do que fazer, porque o compromisso é diferente. Exato. Um dos meus temas é: seja mais forte que as suas desculpas. Tanto que essa mesma pessoa, passando, 6 meses, começou a namorar e parou de estudar novamente. Por quê? As pessoas precisam de estímulos frequentes. Nem todas. Eu não preciso de estímulo frequente hoje para estudar todos os dias. Eu sei que é uma obrigação, que eu tenho que estudar, para eu ser melhor amanhã. Mas as pessoas, se não têm estímulo, na maioria, não todas, por isso que se destacam alguns e outros não, ele caiu no comodismo de novo, começou a namorar e parou de estudar. Isso me entristece. Por quê? Ele precisaria de mais estímulos meus várias vezes. Estava a lembrar aqui outra coisa, não é? Que ele podia ter uma necessidade psicológica de experiência e novidade, ou de segurança, o que é que seja. E a namorada pode ter preenchido essa necessidade. Isto lá está, já vai para o PNL, vai para outras coisas lá por trás. E se não tiveres um reforço, por isso é que eu acho que não adianta nada a gente fazer formação se depois não der continuidade a isso. Não tiver um objetivo definido, não tiver um compromisso. O resultado depois acaba por ficar pelo caminho.
Exato. Esse também é um dos motivos da minha estratégia de venda de consultoria e de palestra, era eu faço as palestras nas empresas, posteriormente eu estou ativo nas empresas para fomentar, aumentar, criar estímulos para fazerem crescer. Então, assim, vamos lá, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, eu sou uma pessoa. Se eu não conseguir criar estímulos para as diversas pessoas que trabalham nessa empresa, eu sozinho não vou dar o resultado que a empresa quer. Eu preciso das pessoas certas, das pessoas que queiram fazer parte daquilo, que queiram crescer como pessoas. Consequentemente, a empresa vai crescer. Como é que tu fazes isso? Consegues explicar um bocado? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho a minha história de vida e muitas das vezes eu compartilho com as pessoas um pouco da minha história de vida, porque as coisas não são fáceis. As coisas não vêm fáceis. E a pessoa, ela tá num momento que ela tem várias desculpas. E quando eu compartilho um pouco da minha história, dificuldade que eu já passei, a dificuldade que eu passo, ela olha assim, tipo, "Pá, a minha desculpa é tão pequena." Ele teria uma desculpa muito maior e faz. Tem um termo de comparação. Tem um termo de comparação e por que eu não faço? Estou em melhores condições e não faço. É isso. É só parvo, não é? É. Porque as pessoas dizem, eu não tenho tempo. É a desculpa que eu mais escuto em todas as empresas, de todas as pessoas, seja do alto escalão da empresa até o mais baixo. Eu não tenho tempo. Eu mostro a minha agenda assim. Essa do tempo nunca percebi. Estamos todos ao mesmo tempo. Agora, o que é que tu fazes com ele é que é diferente, não é? Exato. Organizar o seu tempo. Dar prioridade para as coisas. Tu é obrigado a fazer tantas coisas no dia. Poucas vezes eu não consigo fazer o que eu programei no dia. E quando eu não consigo, eu fico frustrado demais. Mas demais mesmo. Mas tens um horário para ti que reservas ou é só trabalho até às tantas? Não, eu tenho tudo programado. Eu tenho o tempo do meu trabalho, eu tenho o tempo com algumas pessoas, eu tenho o tempo com a minha filha, eu tenho o tempo com a minha esposa. Que isso também é importante. É extremamente importante. E não abro mão. Se não equilibrares isso, Não. não faz sentido. Não faz sentido. Se eu não consigo ter o tempo com a minha filha, cara, muito provavelmente o meu outro dia vai ser muito ruim. Porque eu não tive o tempo com ela. E parece que me estragou o outro dia. A minha energia diminuiu. Porque eu vendo energia. Nota-se. Eu tenho que vender energia. As pessoas precisam ter energia. Tocaste agora aí num ponto interessante. Quando tu olhas para uma pessoa e vês que ela está com pouca energia, digamos até sem motivação, esse é um fator que tu vais explorar, perceber de onde é que vem isso, para ela ganhar mais motivação, mais energia, ou acreditas que a pessoa é assim? Eu não acredito que as pessoas são assim, mas eu acredito que elas ficam assim. Porque elas estão num comodismo tão grande, numa frequência tão baixa, uma falta de necessidade. E eu preciso despertar. Elas precisam ter energia. Tudo que tu faz com energia, tu faz melhor. Eu tenho... na minha palestra eu falo das minhas 10 regras do sucesso. E uma delas eu falo, faça as coisas com amor. Tudo que tu faz com amor, tu faz melhor. Mesmo que tu não seja o melhor, tu dá o teu máximo. Tu faz com amor. Tu faz com vontade, com garra. E as pessoas precisam ter isso. Se elas não têm isso, elas não vão conseguir ir longe. Também pode acontecer não estar... Você está a trabalhar sem amor. O que é que tu fazes nesse momento? Tu aconselhas a saída ou tentas despertar o amor pela profissão? Ou ela tem amor pela profissão, ou ela tem que procurar o que dá amor. Eu incentivo ela a procurar.
Se eu trabalho numa empresa e eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeito com o quê? É com a empresa? É com as pessoas? É com o ambiente? É com a falta de alguma coisa que eu gostaria que tivesse? O que eu estou fazendo para gostar de trabalhar nessa empresa? E a resposta que eu mais escuto é: não estou fazendo nada. Eu estou esperando alguém fazer. E aí eu fico nessa empresa, eu continuo trabalhando nessa empresa, não gostando. E eu pergunto por quê? O que tu precisa para gostar? Não é a empresa. Tu pode ir para outra, para outra, para outra. Eu preciso fazer onde eu tô ser o melhor lugar. E eu tenho que responder quando eu perguntar: o que tu precisa fazer para esta empresa ser um lugar bom para ti? Pode ser que não tenha hipótese. Eu sou um engenheiro químico e estou trabalhando no administrativo. Pronto, eu nunca vou ser feliz. Mas o que tu estás fazendo para se tornar um engenheiro químico que tu quer ser? Daí eu escuto: nada. Parece que o pessoal entrega a vida, não sei a quem. Deixa-se comer, está ali a naufragar só. É muito isso. Eu já trabalhei em várias empresas e sempre que tinha essa sensação de que já não acrescentava valor ou que já não me sentia bem, eu saía. É difícil às vezes tomar essa decisão e aqui também passes por esses casos em que o pessoal já tem responsabilidades, não é? Já tens uma família, tens uma casa para pagar, tens um carro, então largar um emprego que é estável para passar para outro é difícil. Isso também te acontece, não é? Esse Acontece. discurso que Acontece. deves ouvi-lo muito. Também eu já saí de empresas que eu amava. Amavas o que estavas a fazer, Eu amava o que eu estava a fazer, eu amava a empresa, ainda amo as pessoas, a empresa, mas o que é que te levou a sair? o que me levou a sair foi o desejo de querer mais. Tinhas um amor maior por outra coisa. Era um compromisso de crescer comigo mesmo. E era uma oportunidade que eu estava, digamos, eu digo, naquela época, foi 2012, no, digamos, o auge da minha carreira como consultor em vendas. Eu achava que estava no auge. E eu tive uma oportunidade que eu precisava abraçar. Tanto que eu conversava com as outras pessoas e elas olhavam para mim: não, tu vai aceitar. Não admito tu não aceitar. Mas porquê? Por questões de valores, por questões de crescimento. Mas as outras pessoas é que estavam a dizer para tu aceitar? Sim. Porque na época era, por exemplo, sei lá, eu ganhava 5 mil, me ofereceram 10. E tu aceitaste ou não? Eu relutei muito. Relutei muito. Até que um dia eu tava com outro consultor junto comigo no carro, que eu nunca gostei de dirigir muito, tá? Sempre que tem alguém para dirigir para mim, eu coloco para dirigir. E a dona dessa empresa é a Márcia da Lume, uma empresa no Brasil, me ligou, me ligaram do RH e falaram: tu tem que decidir isso o quanto antes. E o Jason, que estava comigo, disse que sim. Diz que sim. Diz que tu aceita. Diz que tu aceita. Nós somos amigos até hoje e eu aceitei. Eu aceitei. E foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito bom. Eu digo que foi a empresa que eu tive menos resultados perto do que eu gostaria de ter. Tenho uma ótima relação com a Márcia, que é a dona da Lume. Inclusive, eu escrevi um depoimento que não foi os objetivos que eu gostaria que tivesse tido, mas várias dificuldades pessoais me atrapalharam o meu desenvolvimento, que fizeram eu crescer também como profissional. Boa. E então, tu consideras que as pessoas conseguem alterar na parte da performance e na parte mesmo da empresa? Também fazes alguma coisa ou é só mesmo nas pessoas? Eu faço.
Eu faço bastante coisas nas empresas. Como eu já conheci empresas de diferentes setores, hã, de várias áreas, eu também sou formado em processos gerenciais, então eu falo muito de processos, 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 processos. Tem muitos que me odeiam por de tanto eu falar em processo, vamos seguir processos, vamos fazer, vamos escrever, vamos fazer da forma correta. Hã, Só que eu posso ter o melhor processo na empresa. Eu já peguei empresas que tinham processos excelentes, excelentes, só que as pessoas não executavam o processo. E o que eu mais preciso não é a complexidade do processo, e sim eu tenho um processo que seja exequível, que as pessoas consigam fazer, que eu mostro como deve ser feito. Quando as pessoas estão executando um processo que ele é simples, executei, tá bem feito, pô, aí eu começo a aumentar a complexidade do processo. As pessoas às vezes elas têm dificuldade. Não, mas eu tinha um processo tão complexo aqui, como é que não funciona? Tu botou 3, 4 coisas no processo e agora está funcionando. O que que acontece? Acontece que esses 3, 4 agora estão sendo executados. Já antes, esses processos não eram executados. O que que adianta eu ter uma imensidão de processos muito bem escritos, muito bonitos, e as pessoas não executarem? Quando dizes processos, referes-te a que tipo de processos? Processo de produção, processos administrativos, processos de vendas. Dentro das empresas existem vários processos. Para eu fazer uma venda, por exemplo, eu tenho um processo. E eu preciso seguir esse processo. Eu preciso ter um início, eu preciso ter um meio e eu preciso ter um fim. Eu posso ir lá e escrever: olha, o nosso processo de venda tem esse início, esse meio e esse fim. Se os meus vendedores não executarem o processo do início ao fim, ou pular direto para o fim, ou fazer só o início, ou fazer só o meio, Certo. Alguma coisa vai bater não vai dar certo. mal. Só que, às vezes é muito fácil para as pessoas falarem. E eu gosto de estar presente. Porque existem pessoas que não conseguem executar o processo. Tu vais lá dar o exemplo? Eu vou lá e dou o exemplo. Agora, recentemente, eu tinha falado para um vendedor: tu precisa fazer hoje à tarde 30 prospecções via telefone. Ele falou: não é possível. Eu disse: vai lá e faz. Depois eu vou avaliar se foi possível ou não foi possível. Ele: não é possível, já te digo que não. Ele foi lá e fez 10 prospecções na tarde. Ele falou: eu falei para ti que não dava. Eu disse: pronto, ok. No outro dia, eu sentei com ele. E eu fiz 30 prospecções na frente dele, se eu não me engano, sei lá, 2h30, 3. Daí eu falei: é possível agora? Ah, não, mas tu. Não. Tu só precisa se organizar, fazer da coisa certa, fazer com vontade. Tu não pode perder tempo aleatório ir lá tomar um café, ir lá pegar uma água, ir lá ir no banheiro, aqui fazer uma conversa paralela. As pessoas têm uma dificuldade de foco. Pois. Era isso que me estava a vir à cabeça. E o problema dele não conseguir justamente foi o foco. Vinha um lá e falava assim: já tomou café? Ah, vamos lá tomar um café comigo. Vinha outro, fazia uma... Não. Quando eu tô naquele momento, eu tenho um objetivo a alcançar, pode vir dono da empresa, pode vir quem for, eu vou dizer: desculpa lá, agora não posso. Foco. As pessoas se dispersam muito. Se dispersam, não fazem e não conseguem atingir os objetivos. E quando eu sento, mostro, ou seja, alguém que sabe dentro daquela empresa, as pessoas: é possível. Se ele consegue, eu tenho que conseguir. Se eu consigo, tu consegue. Eliminaste uma crença. A desculpa tempo. Ah, eu não tenho tempo de fazer. Tinha um vendedor que me falava muito isso. Aí um dia eu falei pra ele assim: eu entendo. Tens bastante trabalho, tens bastante cliente pra atender. Ok. Será que a gente consegue fazer uma reunião
às 15 horas da tarde, até umas 16. Podemos? Podemos. Ok. Ele veio, sentou, eu peguei e joguei o telefone pra ele. Tó, tens 1 hora pra fazer prospecção agora. Mas a gente não ia conversar? Não. Eu só queria saber se tu tinha tempo. Arranjei tempo para ti. Tens 1 hora agora, foca. E sair da sala. Se ele tem 1 hora pra falar comigo, pra mim é mais importante que ele entregue o que ele tem que fazer, entregar as metas dele, do que falar 1 hora comigo. Exato. Aí aquela desculpa tempo foi eliminada. Eu não precisava. Eu ia conversar 1 hora com ele pra dizer que ele tem que me entregar aquela meta. Não, é mais fácil eu dizer, pronto, tens agora 1 hora. Exato. Também és esperto. Tu despertas ali a... E lá está, ficou sem desculpas. Sem desculpas. Ótimo. Qual foi assim a mudança que tu sentiste assim numa empresa fácil de fazer para aumentar os resultados? Uma mudança fácil. Uma coisa que o pessoal não dá importância, mas que se mudássemos só esse aspecto na empresa, já o resultado já era totalmente diferente. Fácil nenhum é. Não é. Mas existem empresas que é mais fácil tu reduzir gasto. Vou dar um exemplo. Uma empresa que fatura 1 milhão, se ela tem prejuízo, para mim, sem conhecer muito, sem muita habilidade, sem conhecer o produto, para mim é muito claro. Ou eu tenho um problema na compra, ou eu tenho um problema na venda, porque a venda é o coração da empresa. Tu pode ter o melhor produto. Se tu não vende, não adianta. Ou tu tens um problema de produção. Então, assim, numa empresa que fatura 1 milhão, eu vou para a produção e vejo se tudo está correndo bem. Se eu vejo que tudo está correndo mal, eu coloco um processo mais rápido e eficiente dentro daquilo para eu reduzir o meu prejuízo. E às vezes é rápido. Pois tu vens com um olhar de fora a observar o que é que se está a passar na empresa. Que muitas vezes internamente nós não temos essa noção, não é? Não. As pessoas normalmente não têm porque elas estão viciadas em ciclos. Elas fazem a mesma coisa durante anos, se perpetuam fazendo a mesma coisa e acham que estão fazendo certo. E às vezes eu preciso dizer, a mudança é a coisa mais certa para as empresas. Eu prego muita mudança. Se a empresa não está sendo lucrativa, eu não posso fazer do jeito que estamos fazendo. Eu não posso ter as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Tem algo errado. Continuar a fazer o mesmo, esperando um resultado diferente. É isso. Então, às vezes eu faço mudanças à brusca, mudo pessoas à brusca, coloco pessoas em áreas diferentes, sim, para simplesmente mudar. Porque ruim já tá. Para aquilo reagir, não é? Até quando é engraçado isso, porque quando eu começo uma consultoria, normalmente os donos da empresa, no primeiro dia que eu entro, querem pegar, sentar e conversar já comigo e contar da empresa, falar. E eu falo, não é contigo que eu quero falar. Eu quero falar com o cara lá embaixo. E eu falo com todos lá embaixo. Às vezes as melhores ideias estão lá embaixo. Certo. Na produção. Quem está mesmo... Tá na ativa. Ele tá lá escondido, com informação escondida, com cheio de coisas na cabeça, cheio de ideias, mas ninguém para e vai lá e pergunta para essa pessoa. Aí quando eu converso com todos dentro da empresa, o último que eu falo é o dono. Aí eu já tenho uma leitura completa do que está a empresa, quem são as pessoas que estão lá, quais estão menos, quais são mais comprometidas. Porque se eu for ouvir primeiro o dono da empresa, ele normalmente vai contar uma versão dele. E vai poluir, talvez, a minha cabeça para adiante pessoas. Que às vezes aquela pessoa que ele não gosta pode ser o melhor.
Então, assim, ele vai ser o último que eu vou conversar. E já sentiste que às vezes o problema está mesmo na direção? Muitas vezes. Muitas vezes o problema tá na direção. Mas o problema não é só, como é que eu posso dizer, a direção em si. É falta de conhecimento, é falta de querer crescer e achar que tá no topo da cadeia. Eu nunca tô no topo da cadeia. E essa percepção do dono da empresa, às vezes ela é difícil. Eu nunca tô no topo. Eu sempre tenho que querer mais. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela faz venda exclusivamente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos lança uma sobretaxa, eu não vendo mais para os Estados Unidos. A minha estabilidade aconteceu o quê? Está certo. Então, assim, os donos, eles não podem estar tão envolvidos em tudo que está na empresa, achar que sabe tudo. Eles precisam estar sempre pensando. Eu tenho dono de empresa que anda na produção, que varre. O tempo que ele está fazendo isso, muitas das vezes ele não está pensando no negócio dele. Eu chamo sempre que as empresas elas têm uma coisa que chama risco de negócio. Então eu pergunto, tu sabe os riscos do teu negócio? Opa, se os Estados Unidos botar uma sobretaxa, eu não vendo para os Estados Unidos, eu mando todo mundo embora. Então isso é o risco do teu negócio. A longo prazo ou a curto prazo, o que tu já fez para tu não ter esse problema? Nada. Tu vai esperar o problema chegar para tentar agir? Está dependendo apenas daquele mercado. Isso é um grande risco, é. As pessoas elas precisam ser mais proativas, se adiantar mais a problema. Por mais que eles não cheguem. Eu vou fazer ele abrir o mercado na Espanha, na França. Se acontecer alguma coisa com os Estados Unidos, eu vou ter outros mercados para trabalhar. Mas ele está tão acomodado, tão tranquilo, que ele não pensa. Está a funcionar, Está a funcionar. tudo bom. Mas essa falsa estabilidade é o comodismo do dono da empresa. É o mesmo comodismo que ele cria para os funcionários. E aí eu tenho uma cartela cheia de gente acomodada. E a empresa estagnada. Toda empresa estagnada, normalmente ela começa a cair. A empresa, para ela estar sólida, estável, ela sempre precisa crescer. Pois, o conforto nem sempre é a melhor forma de fazer crescer, não é? Aliás, o crescimento gera desconforto, não é? Desconforto em toda a gente. Se não tivermos a gerar desconforto é porque aquilo está mesmo num padrão de estagnação. Eu sempre falo, tá no conforto é bom? Ou crescer é bom? O que tu prefere? Crescer com conforto. Se tu tá confortável, tu não tá crescendo. Tu quer escorrer. O que vai acontecer? Tu vai começar a correr 1 quilômetro. Vai doer tudo. Mas o teu objetivo são 5 quilômetros. A maioria vai parar no 2. E vai desistir porque dói tudo. Eu não nasci para isso. Eu não tenho corpo para isso. Não consigo isso. E as pessoas desistem. Tudo que a gente consegue na nossa vida demanda esforço. Se tu não se esforçar, se não doer, tu não chegou no teu limite. Eu preciso chegar no meu limite. Eu muitas vezes chego no meu limite. Limite de exaustidão. Às vezes eu preciso ficar doente para eu parar e descansar. É, o corpo arranja forma de te avisar. O corpo arranja formas para te avisar. Mas isso é bom. Isso quer dizer que eu tô indo no meu limite. Que eu tô indo ao máximo, que eu tô entregando o meu máximo. Isso é satisfatório.
Eu me sinto satisfeito com isso. Porque se eu não tivesse essas dores, quer dizer que eu poderia mais e tô perdendo tempo. Mas tu achas que esse esforço é um esforço que sabe bem? Porque se for um esforço que, pá, que estejas ali contrariado, não me parece que seja contra a natureza. É tipo chegar ao fim do dia, sentes cansaço, mas é um cansaço que te satisfaz. Porque se for um esforço que faz doer, é porque estamos a fazer alguma coisa de errado, não é por esse caminho. Mais ou menos. Por quê? Eu discordo um pouco porque após eu atingir a minha corrida de 5 quilômetros, vai ser extremamente satisfatório. Mas vai doer. Certo, é um esforço que te satisfaz. No fundo. Exato. Então, assim, tu precisa fazer coisas que te satisfaz. Eu preciso ter um trabalho que me satisfaz. Às vezes eu saio exausto. Às vezes eu tenho reuniões extremamente tensas. Que as pessoas estão tensas, que são reuniões cansativas, que me consomem muito minha cabeça. Mas se eu saio dali com o resultado que eu quero, eu tô cansado, mas eu saio satisfeito, eu saio feliz. O que me deixa mais feliz nesse trabalho é eu ver que pessoas e empresas cresceram. É sempre nessa ordem. Pessoas, empresas e eu feliz. Porque se eu não consigo fazer as pessoas, muitas das vezes eu tenho que mudar as pessoas. Porque nem todas as pessoas elas estão preparadas para dar o seu máximo. As pessoas elas também, na minha opinião, elas confundem. Confundem muito tensão. Tensão no trabalho, ela é ruim. Pressão no trabalho é bom. E as pessoas elas confundem muito pressão com tensão. Dei um exemplo. Exemplo, eu sou uma pessoa que sempre busco pressão. Eu não espero a pressão chegar em mim. Porque a pressão chega. Eu tenho um trabalho, estou estável, é assim que as pessoas pensam. E aí agora, como é que a pressão chega em mim? Vem o dono da empresa e diz, estás demitido. Aí ele colocou pressão em ti. E tu vai ter que sair correndo atrás, achar um trabalho, preocupado, e as contas, e isso. Eu preciso chegar nesse ponto? Ou eu posso me colocar num ambiente de pressão, onde eu vou crescer dentro dessa empresa, vou melhorar essa empresa, vou melhorar como pessoa? Eu não precisei esperar a pressão chegar em mim. Eu agi antes. Pois, tu falas assim, mas se não tiveres ninguém a picar-te, a tendência natural do humano é ir para o conforto outra vez. A tendência natural de alguns humanos. Por isso que existem os Bill Gates e os funcionários do Bill Gates, digamos assim. Se ele tivesse esse pensamento de não se colocar pressão e querer crescer, ele estaria onde está hoje? Mas eu acredito que ele deve ter passado por outros momentos, não é? Porque estar constantemente em pressão. Estás confundindo de novo pressão com tensão. Pois não deste o exemplo. Estava agora um exemplo de tensão. Tensão, sim. Tensão é eu trabalhar num lugar onde as pessoas ficam me picando e eu não gosto de trabalhar e eu não estou fazendo nada também para melhorar. Eu estou num ambiente de estresse. Isso é tensão. É diferente de pressão. Pressão é quando me coloco numa situação e eu tenho que fazer algo. Então existem duas chances. Ou você mesmo, quando tu abriu isso aqui, Mais uma situação de desafio. desafio, Ok. se colocar naquilo. Uhum. Eu tenho certeza que quando tu abriu o teu negócio, tu se colocou uma pressão que isso aqui tem que funcionar, isso aqui tem que dar certo, e vai dar. E quando deu certo foi satisfatório, mas foi muita pressão. Tu se colocou em pressão. Certo. E depois é aquilo de querer resultado rápido e ele demorar. Mas temos de estar sempre a desafiar. Temos que andar ali. Isso. Se tu tivesse num ambiente de tensão, aí era ruim.
Eu tô abrindo um negócio que eu não quero, tô abrindo um negócio que eu não gosto, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai dar dinheiro. Isso é tensão. Estás alinhado. Estás alinhado com... Estás a fazer uma coisa que não acreditas nisso. Ou seja, queres um negócio só pelo dinheiro, mas não tens o tal amor. Isto está desalinhado. Tá desalinhado. Aí tu estás num ambiente de tensão. Que é muito ruim. Ou seja, estás a fazer uma cena com uma necessidade, com a tal necessidade que não corresponde àquilo que tu queres fazer, no fundo. Hoje tu tens um negócio sólido, bom, dá uma rentabilidade boa. Eu vou parar? Não, tu pode mais. Tu pode muito mais. Tu pode ajudar muito mais pessoas. Que é o que tu estás a fazer. O que eu mais faço e mais gosto de fazer é ajudar pessoas. Não tem dinheiro, não tem nada mais satisfatório de tu saber que aquela pessoa que tu ajudou teve o resultado que ela quis. Não tem nada mais satisfatório que isso. E já te aconteceu, tipo, eu quero um resultado, mas com os recursos que eu tenho não é possível chegar a esse resultado. O que é que tu fazes nesse... Já aconteceu e acontece até frequente. Mas não são os recursos que eu tenho que não vão fazer chegar no resultado. É os recursos que eu tenho não quererem crescer de forma alguma. Existem pessoas que não querem crescer. Não importa o que tu faz. Eu não quero crescer. Se eu tenho meu salário de 1.000 euros caindo na minha conta aqui e eu não tô aqui fazendo nada, Juva, me desculpa, mas eu não gosto de ti, tu é ruim. Eu quero continuar com o meu 1.000 aqui, tomando cafezinho aqui na empresa, fazendo esse trabalhinho aqui, saindo no meu horário. Pessoas só procuram a estabilidade. Procuro ganhar só 1.000 euros, não querem crescer, não querem nada. Eu já ouvi de pessoas. Não quero crescer, eu quero ser isso. Há uns anos atrás havia negócio, havia emprego para toda a vida. Hoje em dia já não é bem assim. O emprego está constantemente em mudança. Aliás, até atualmente acho que é demais, não é? É difícil nós irmos hoje em dia a um restaurante e ver a mesma pessoa a servir que servia há uns anos atrás. Hoje a rotação é muito maior. Achas que isso vem de onde? É uma mudança de consciência das pessoas? É procurarem ganhar mais? É tipo um escape? Bom, a experiência que eu tenho aqui em Portugal, ela é bem diferente da do Brasil. No Brasil, as pessoas procuram mais. Aqui eu vejo muitas pessoas nas empresas 7, 8, 10 anos, 20 anos. Eu não quero dizer que isso é mal. Isso só é mal se em todos esses anos eu não estou crescendo na empresa. E o que eu mais vejo é as pessoas estão sim nessa empresa, estão há 7 anos iguais. Não cresceram nada. E eu digo que, na verdade, elas emburreceram. E se entrarem pessoas novas ainda contaminam essas novas, não é? Exato. E fica igual. E quando a gente não está crescendo, a nossa cabeça, a nossa mente, eu digo que a gente vai emburrecendo. E realmente isso é uma verdade. Porque o mundo ele está em constante alteração, em constante mudança. Se eu não alimentar com informação, se eu não estudar, se eu não querer desenvolver, daqui 1 ano eu vou estar mais burro que hoje. Daqui 2 mais. Imagina 7 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Que tédio. Que isso? E eu olho e as pessoas, não, eu tô contente. Tá contente com o quê? E às vezes não. Na maioria das vezes eu vejo pessoas que têm potencial gigante. E isso me deixa muito triste. Porque eu vejo um grande potencial naquela pessoa. Como é que tu vês isso? Isso pá,
Às vezes eu olho para as pessoas e uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras. Quando eu olho para uma pessoa, diferente da maioria, eu tento olhar as qualidades da pessoa. E eu posso contigo que isso é muito mais difícil. Qualquer pessoa que entra num restaurante, o que a maioria das pessoas fazem? Elas olham os defeitos. Os defeitos. Os defeitos. Fiz um teste recentemente com um dono de uma empresa e falei assim, vamos mandar lá na tua produção e tu fala os defeitos pra mim que tu vê. Meu Deus. Ele falou assim, nós vamos passar o dia aqui, ele falou. Daí eu falei, é mesmo? Vamos passar o dia todo aqui. Eu pensei, então tá bom. Então nós vamos fazer o contrário. Eu vou passar contigo na produção e tu vai me dizer as qualidades que tem. Ele olhou pra mim e falou assim, não tem nada. Oh. Cara, o dono da empresa não consegue ver as qualidades que tem. É surreal. As pessoas, elas olham os defeitos e não focam nas qualidades, nas coisas boas que temos. Sabes que às vezes é por dar aquilo como adquirido. Eu já passei por isso, por exemplo, aqui neste estúdio. Eu já dei por mim, nunca estava satisfeito com nada. Pois a tua base começa a ser já um nível superior. Até que vem uma pessoa de fora e diz tipo, este é um dos melhores estúdios que eu passei até agora. E uma pessoa internacional. E tu dizes, como é que é possível? O que é que te leva a dizer isso? É a qualidade do som, é a recepção, é o equipamento, é tudo. E tu ganhas uma consciência totalmente diferente. Eu estava-me a lamentar porque o meu nível de exigência subiu. E às vezes é preciso vir pessoal de fora. Tu não estás satisfeito, mas não tens a noção do que tens de bem cá dentro. Achas que é da malta ser já exigente mais ou vai para a tendência de encontrar a negatividade nas coisas? A tendência maior é a negatividade das coisas. Sem dúvida. Isso também é uma cena tuga. Não, é geral. É geral. É geral. É muito mais fácil. É muito mais fácil tu apontar os defeitos. Eu vejo uma caneca, consigo apontar vários defeitos. Agora me diz as qualidades. Qualquer coisa, qualquer pessoa que tu encontrar e tu perguntar, vamos lá, diz os defeitos do Gilvan. O Gilvan é gordo, o Gilvan é isso, o Gilvan é aquilo. É muito fácil. Diz as qualidades do Gilvan. É muito difícil. Às vezes eu faço uma palestra de 4 horas. O cara pega um trecho da minha palestra de 4 horas, de 5 minutos que eu falei, de uma coisa que ele não gostou, e ele disse que a palestra foi horrível. O foco está naquilo. Foco. Por quê? Às vezes eu falo na minha palestra que um dos intuitos de eu estar na empresa é porque eu vou trazer mudanças. E essas mudanças vão trazer desconforto. E esse desconforto vai trazer dor. Pronto. Essa parte da minha palestra toda que eu falei vai ficar frisado. Dor, dor, dor. O pessoal já tem esse receio. Mas também eu acho que vem um bocado da sociedade. Nós ligamos a televisão e infelizmente as notícias que vemos, a maior parte delas é tudo para a parte negativa. A gente sai à rua, comenta esta notícia. Atualmente é ano de incêndios. Sai-se à rua e toda a gente fala dos incendiários e que ninguém faz nada. E nós continuamos sem fazer nada. Enquanto falamos, estamos sem fazer nada. Só que isso é mais fácil, não é? É mais confortável. É mais confortável. O que eu tento fazer, as pessoas entenderem que eu quero que elas sintam a dor, mas que seja a dor para eles terem sucesso. O meu objetivo maior é eles terem sucesso. Para correr 5 km vai doer, mas ele vai ter sucesso. A dor como um investimento. É isso. E quando eu vejo que aquela pessoa cresceu, aquela pessoa desenvolveu, aquela empresa cresceu, não tem preço. Que aquela pessoa fez, aquela pessoa realizou o sonho dela, que eu fiz parte, porque eu faço parte.
Quem tem que fazer é a pessoa. Eu não posso fazer por ninguém. Tu podes ir lá e mexer o botãozinho certo que vai fazer a pessoa crescer. Exato. Isso é muito bom. É bom. E eu acho que a melhor parte do meu trabalho, acho que é uma palavra que eu não gosto, que acho quando eu sempre falo, se eu acho, eu preciso testar e fazer. Tu acreditas que... É. A melhor parte é as pessoas. É o bem que tu faz para as pessoas. Eu sou muito odiado por muitos. Esses muitos que me odeiam normalmente não atingiram o sucesso que eu queria ou eu não consegui tirar da zona de conforto que estava. Sabes que há outra coisa que eu acredito ao observar alguns comportamentos é que a maior parte das empresas não comunica. Ou comunica muito pouco. Pois às vezes há esta separação, não é? Entre o trabalhador e a chefia. E se não há esta comunicação, a coisa também não flui. Tu sentes isso nas empresas? A comunicação é um dos maiores problemas da empresa. Não só a comunicação, como a interpretação. Certo. Por quê? Eu num dia bem inspirado, tu manda uma mensagem para mim, eu vou achá-la fixe, maravilhosa, linda e vou adorar a tua mensagem. A mesma mensagem tu me envia num dia que eu tô mal, tô estressado, tô bravo, eu posso ficar chateado contigo, magoado contigo, triste contigo e ficar sem falar contigo uma semana. Certo. Ou seja, a mensagem ela tem um poder muito forte dos dois lados. Por quê? Eu posso falar num dia mal, eu posso falar de uma forma e te ofender, entre aspas, ou tu achar que eu te ofendi, mas que não era a minha intenção. Mas é porque eu tava num dia mal e talvez falei de uma forma que tu não gostou. Agora, nós dois estamos num dia ruim. Eu falo uma coisa, sei lá, aleatória. Tu entende mal e nós vamos entrar em conflito. Pois. É preciso perceber o contexto que cada um está a viver e o estado. Quando eu chego numa ocasião e que eu tenho uma interpretação mal, Thiago falou um negócio pra mim e eu não gostei. É raro isso acontecer, mas acontece. Tava num dia mal também, Thiago falou de um jeito, eu interpretei de uma forma. Como eu faço? Thiago, vamos lá, eu quero conversar contigo. Thiago, vamos lá. Tu falou, eu vou falar como eu entendi. Eu já digo assim porque, muitas das vezes, não era o que tu quis dizer. Thiago, eu entendi isso assim, assim, assim. Foi isso que tu quis dizer? Ou como tu quis dizer? Não, Givan, não quis dizer isso pra ti. Eu quis dizer assim, assim, assim. Pá, obrigado, Thiago. Era isso que eu precisava ouvir. Dou um abraço no Thiago e tá tudo certo. Exato. Ter essa abertura para comunicar abertamente. Se eu ficar simplesmente com a ideia que eu criei do que tu falou, eu vou te odiar uma semana, um mês, um ano, uma vida. Eu não tenho tempo pra ficar odiando uma pessoa. E se vais comentar com o outro também ainda mete lenha na fogueira. Às vezes faz-se um problema de uma coisinha de nada. É isso. Eu já tive casos em que havia aqui um problema de comunicação com clientes e bastou ir falar com ele e perceber, olha, ok, eu não sabia que tu davas importância a isso. Da mesma forma, o cliente também percebeu que nós precisamos de maior comunicação. Bastava dar um prazo, bastava dizer haver mais comunicação, ou seja, nós estamos a fazer isto. Porque às vezes nós estamos a trabalhar e o cliente não faz a mínima ideia se estamos a trabalhar, se não estamos. Aquilo não está feito. Não está feito, mas estamos num processo. E se não há comunicação que estamos nesse processo, a pessoa não sabe que nós estamos a trabalhar para ela. E é isso, às vezes é mesmo comunicar abertamente. A mesma coisa com funcionários. Que é o que tu estavas a falar há pouco. Se aconteceu qualquer coisa pelo caminho, se recebemos uma notícia e chega aqui e a gente diz qualquer coisa, olha, aquilo não está pronto. Oi, tu também. Só que lá, se não entendes de onde é que aquilo vem, já vem a ferver, chega aqui e basta só um rastilho para explodir. Quando às vezes a pessoa precisa de chegar só, falar e depois muda logo a energia
e a comunicação flui de outra forma. E hoje nós temos muitos meios de comunicação. Sim, e se for por e-mail, então mais difícil é entender, não é? E-mail ainda. Hoje as pessoas escrevem de uma forma melhor. Agora vamos falar de uma comunicação no WhatsApp. Eu às vezes sou muito objetivo no WhatsApp. Vou falar com o Thiago. Eu não vou, às vezes. Thiago, eu trabalho, digamos, com o Thiago há X tempo. Trabalha comigo. Eu não vou todos os dias lá. Bom dia, Thiago. Aquele negócio assim, assim, assim. Eu vou dizer, Thiago, tu já resolveu o problema lá da partícula influente? Daí a pessoa responde: bom dia, Gilvan. Fogo. Isso também já me aconteceu. Isso também já me aconteceu, sim. Isso aqui é mensagem instantânea. É rápido. Não é pra gente se cumprimentar todos os dias eu ter que dizer bom dia, Thiago. Não faz sentido. É curioso de falar nisso. Também aconteceu há pouco tempo com uma cliente, que às vezes o cliente pergunta, olha, o episódio já está pronto. E eu só mando o link. Tipo, imagina, estou durante o dia cheio de tarefas. O cliente pergunta, o episódio já está pronto. Eu agarro no link e mando. Que é tipo, opa, já vou responder, já está aqui, já podes tratar. E ela depois quando tivemos pessoalmente, diz ela, só às vezes és tão frio na comunicação. Isso, como assim? Eu pergunto, se o episódio está pronto, tu mandas-me o link. Não era isso que tu querias. Foi logo, estava no meio de tantas tarefas, ao menos respondido, já está. Só que lá está, é aquela empatia que é preciso criar. Às vezes, olá, bom dia. Sim, já está pronto. Vou-te mandar o link. Aqui está. Vê se está tudo ok. Ok, aquilo, a gente queria dar resposta no instante. Sim, eu até acho que tem situações que sim, se deve o fazer. Mas o Thiago trabalha comigo todos os dias. Já depende da ligação que tu tens com. Pra mim não faz sentido todos os dias ir lá, bom dia, de tarde, boa tarde, noite, boa noite. Pô. Às vezes eu falo brincando assim, eu já dei bom dia, era pro dia todo. Mas isto, a nível de relacionamento já não pode ser assim, não é? Não podes dizer só à tua mulher uma vez que gostas dela e por aí fora. Senão ela exige mais. A mudança faz parte em casa também. Uhum. Porque as pessoas, tanto em casa quanto no trabalho, elas misturam. Então, assim, não tô bem em casa, não tô no trabalho, não tô no trabalho, não tô bem em casa. Então me diz, se eu não tô bem no meu trabalho, eu não tô bem em casa. Tu trazes isso para casa e vice-versa. E vice-versa. Por que eu não vou mudar? Por que eu não vou fazer coisas diferentes? Por que eu não vou ser feliz no meu trabalho para tentar ser mais feliz na minha família? É aí que tu chegas à alta performance, não é? É aí que chega a alta performance. Que é preciso tratar de uma série de coisas para tu. Eu tive um vendedor que ele falou assim, eu tô com uma dificuldade em casa muito grande. E aí, pá, eu chego em casa, eu e minha mulher discutimos, e isso. Eu falei assim, mas todo dia, o que acontece todos os dias? Eu faço assim, mas não tem jeito, Gilvan. Não tem. Eu pensei, como não tem? Amanhã tu vai lá, faz uma janta, faz uma janta pros dois e vê o que acontece. No outro dia ele veio todo contente, eu fiz. E no outro dia ela fez uma janta pra mim. Eu falei assim, tu viu a pequena mudança que tu fez? O resultado? Tu podia fazer todos os dias o resto da tua vida do jeito que tu tava fazendo. Essa mudança simples poderia não ter dado certo. Aí tu tenta outra. E chegar todos os dias daquele mesmo formato, cobrando a esposa, não ia funcionar nunca. No fundo, com esse gesto, valorizou, a esposa sentiu. Ela sentiu o que está deu acontecendo. Retorno. Ele não reclamou e ainda veio aqui e fez um jantar para nós. Será que tem uma amante? Que legal, não é? Pai, no outro dia eu vou fazer também. Não é fantástico? Pelo menos ele teve 2 dias extremamente diferentes dos demais, todos que ele sempre teve. Às vezes, uma pequena mudança traz um resultado gigante. Mais uma vez, às vezes é preciso nós próprios sairmos fora da nossa vida e observar o que é que eu estou a fazer que eu podia fazer diferente. E
fazer diferente, fazer alguma coisa que surpreenda do outro lado e que traga um resultado melhor. Por isso que às vezes eu digo para minha esposa bastante, e ela também diz bastante, que ela acha que todas as empresas precisavam de mim. E às vezes eu nem digo pelo meu conhecimento, mas por trazer algo diferente para eles. Uma visão diferente. Consciência. Consciência. Às vezes uma coisa simples, uma mudança simples, eu resolvo um problema de anos. Uma atitude diferente, eu resolvo um problema de anos. Por quê? As pessoas não param, pensam. Eu sigo. Vou fazendo as mesmas coisas, Se eu faço a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Não tem hipótese. Por isso que eu gosto de mudar bastante. Eu diria que a única constante da vida é a mudança. Não há 2 dias iguais, cara. Mudar, crescer, desenvolver e ajudar pessoas. Mas ajudar de verdade. Sem esperar troca. Sem esperar nada em troca. Nunca espero nada em troca. Porque se tu ajudares de uma forma natural, quem sai a ganhar és tu também. Porque tu também ganhas com isso. A gente sempre ganha. O resultado ele vem. Não importa. Se tu faz o bem, o resultado vai vir. Ah, a pessoa lá fez isso aqui pra ti. Vai lá e devolve. Não. Eu vou mostrar que eu sou melhor. E eu vou fazer o bem pra ela. Às vezes a pessoa faz um mal pra mim. E eu devolvo com uma coisa boa pra ela. Ela fica assim, pô. Que sem Nem incentivo. fica chateada com isso. Que sem incentivo. Se bobear, ele nem é tão mal assim como eu queria que ele fosse. Ou que eu achava que ele fosse. O importante é como tu te sentes com isso, não é? No final do dia, quando te deitas, sentiste bem. Olha, e Gilmar, já percebi que isto no trabalho é alta performance. É verdade. Mas tu também tens de ter um hobby para compensar isto. Tenho. E já percebi que também gostas muito de cerveja. Tu Fala-me disso. Deixei até aqui. Por falar disso, a história também é longa. Mais um podcast. É quase mais um podcast. Mas eu vou resumir da melhor forma. Eu era muito gordo. Eu tinha exatamente 147 quilos foi a última vez que eu me pesei. Por causa desse hobby, não? Como? Por causa desse hobby? Não. Eu não bebia nada de bebida alcoólica até então. Espera lá. Tu começaste a beber e emagreceste? Sim. Ok. Costuma ser ao contrário. Sim, mas não foi assim. Na verdade, eu era jogador de futebol e mantinha uma vida saudável. Parei de jogar futebol muito cedo. Com 18 anos já não jogava mais futebol. Rompi ligamento aqui 5, 6 vezes, nem sei. Tenho quase uma perna mecânica. Então o futebol não era pra mim. Apesar de ser um excelente jogador, há quem discorde disso, mas mas eu jogava bem. Mas eu tive muitas lesões. Tanto que o pessoal brincava comigo que eu tinha o pé de cristal. E eu parei de jogar. E eu também não era muito de estudar. Porque eu era jogador de futebol, eu focava mesmo no futebol e não era muito de estudar. Mas a necessidade bateu na porta e eu ferozmente comecei a estudar muito. Estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Muito. Quando eu digo muito, eu acho que as pessoas não têm essa noção do quanto. Porque eu tinha que me sustentar, eu já morava sozinho. E me descuidei totalmente da minha saúde. E eu fui engordando. Engordando. E cheguei aos 150 quilos, 147. É o dobro, pai. Isso. E aí eu fui em médico e tudo mais, eu tenho pressão alta, sou hipertenso. E o médico falou, Gilvan, nós temos que fazer uma cirurgia bariátrica. Senão tu vai morrer. Eu cheguei a ir pro hospital toda semana. Toda semana. Eu ia pro hospital, com princípio de infarto. Pá. Podia ter corrido muito mal. Isso. E aí 2 medos. Um de fazer a cirurgia e o outro
de morrer. Falei, pô, tudo que eu estudei tanto tempo, agora eu vou morrer? Caramba! Aí eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer algo para emagrecer. E o gordo sempre vai dizer que come pouco, né? Mas eu comia muito. Eu comia 1,5 kg numa refeição, uns pratos gigantes. McDonald's eu ia lá e pegava 5, 6 Big Mac e comia tranquilamente. Às vezes eu comia 4 ali, 2 eu levava para casa, para não passar tanta vergonha, comer os 6 lá. E aí eu preciso mudar minha vida. Eu preciso aprender a comer. Eu preciso ter alguma coisa que me inspire. E aí eu comecei a degustar cerveja com degustar comida. Porque eu comia sempre muito rápido e muito. Eu não apreciava a comida. E aí eu atrelei. Eu vou começar a degustar cerveja. Comecei a estudar um pouco de cerveja, ver, essa cerveja casa com tal comida. Comecei a fazer aquela comida, daí eu fazia aqueles pratos gourmet pequenininho, bonitinho, casado com aquela cerveja. Então, com essa ideia da cerveja e da degustação dos paladar e tudo mais, eu comecei a saborear mais a comida e comer menos. Curioso. E, obviamente, eu comecei a emagrecer. E é o que eu sempre digo, todos precisam de ajuda, e eu também precisei de ajuda e tive. Porque para emagrecer me doeu muito. Fazias exercício também ou não? Pronto, aí que tá. Eu tive um colega, que é o João. Ele é professor de jiu-jitsu. E ele me ajudou imensamente. Sou grato para ele até hoje. Não sei nem quanto agradecer ele. Eu acho que nem ele tem tanta a dimensão do quanto grato eu sou para ele. Às vezes eu dizia, tô morto, tô cansado. Não vou hoje. Tá tudo doendo, não vou? Tá tudo doendo. Eu era gordo, tudo doía. Daí ele falou assim, não, então tá bom, ele falava no telefone. Dava 10 minutos, ele tava na frente da minha casa, bora correr. Eu falei assim, não. Tu vai? Eu falei, não, tu vai. E eu ia. E ele, tirando, eu acho que ele tem 80% de crédito por ter feito eu emagrecer. E aí a gente treinava, às vezes ele ia 7 horas na minha casa, nós corria, depois eu treinava jiu-jitsu com ele, depois eu fazia junto com o pessoal e depois ainda fazia mais uma vez só eu e ele. Eu não gostava muito de fazer com o pessoal, eu gostava mais de fazer individual. Só levava porrada? Também eu era amador e nós ficamos nisso aí muitos anos, tá? Muitos anos para perder isso. Foram muitos anos e pronto, eu emagreci e eu dou muito créditos a ele. E a cerveja, obviamente, me ajudou a aprender a comer, que é uma coisa que eu não sabia. É a primeira vez que eu ouço isso. E todo mundo também tem uma impressão, eu não sei se eu sou degustador ou apreciador, chame como quiser, mas eu aprecio muito cerveja. E as pessoas têm a impressão que eu bebo muito. Mas não é uma verdade. Eu bebo muito menos do que as pessoas normais. São cervejas muito diferentes. Dá um exemplo. Essa aqui é uma cerveja italiana. Ela é o meu estilo de cerveja predileto, que é barley wine. Então, é uma barley wine, ela é italiana, da cervejaria Baladin. É uma reserva do TEL de 2018. Ela também fica em barris de carvalho, né, para envelhecer. Hoje, esse é meu estilo de cerveja predileto, que a maioria nem conhece. Não fazia a mínima ideia. Essa cerveja, ela é tão diferente que ela não é carbonatada. O que é carbonatado? Ela não tem espuma.
Ai, não. Não. É uma cerveja que ela não tem espuma. E, bom, só realmente tomando. E eu trouxe ela aqui pra também olhar pra ti e tu ter uma experiência diferente. Eu já estou muito curioso. Acredito que... Eu acho que tu não faz nem ideia do que tem aqui dentro. Não faço mesmo. É. Tem um Então, tratamento quase como uma garrafa de vinho assim de alto nível. é, Não fazia ideia que a cerveja também chegava a esse tipo de tratamento. exato. E quanto mais velha, melhor também. E o preço também anda assim ao nível de... É, o preço também acompanha. Acompanha bem forte mesmo. Como é que descobriste essa paixão? Experimentaste isso num evento? Ou foi curiosidade? Ou... Foi curiosidade. Eu não bebi álcool, e aí eu pensei, eu vou comprar uma cerveja. Uma das primeiras cervejas que eu comprei foi uma Arthur Junk, um Prestige. No Brasil eu paguei 50, 60 reais na época. Era uma cerveja muito cara para a época. É como se fosse, sei lá, 100 euros hoje. E comprei ela falando, já vou começar grandão. Comprei e abri. Meu, que cerveja horrível. Eu quase não consegui tomar aquela cerveja. Mas eu falei, não, eu paguei tudo isso nessa cerveja, eu vou tomar até o fim. E aí eu descobri uma coisa. Que o nosso paladar, ele muda muito. E que não é a cerveja que era ruim. Eu não tinha o paladar preparado para ela. Às vezes até o próprio copo influencia, não é? Influencia. Não tanto, mas influencia. Até porque eu estou a ver por estes copos que não é o básico copo fino. Na verdade, eu tinha uma coleção de copos e não queria entrar nessa vida de novo, mas eu já devo ter aí uns 30 copos novamente. Apesar de... Eu devo ter mais já. Mas não queria entrar novamente nisso, mas a minha esposa já tá falando em comprar uma cristaleira para botar os copos, porque já tô tendo um pouquinho demais. Mas é aquela coisa que eu não queria entrar, mas já tô Mas entrando. aos bocados vai. Cerveja também, era a mesma coisa. Eu comecei, quando eu vim pra cá, comecei a procurar, comprar, e hoje eu já tenho um estoque razoável, digamos assim. Já tem, minha esposa já comprou as prateleiras, porque ela disse que não aguentava mais as coisas. E eu tenho um estoque razoável em casa. Mas só consomes ou também produzes? Já produzi, com parceria com um amigo meu, já produzi. Produzimos 3 cervejas, uma de cereja, foi uma Strong Gold Ale que a gente fez e a gente colocou cereja, então ficou uma Gold Strong de cereja também. Eu adoro cerejas. Sim. Eu ainda tenho 3 cervejas dela guardadas, elas não têm preço. Estão guardadas no Brasil, também porque quanto mais velhas, melhores elas vão ficando. Então eu tenho 3 exemplares guardados lá. 2 são meus, um tá lá de presente, mas a pessoa não toma também. Para coleção. Vamos degustar? Vamos, estou curioso com isso. Cá estamos! Prontos para a experiência. Pronto para uma experiência nova? Quem nos está a ver e ouvir agora está cheio de inveja. Ou então não. Mas a própria cor já parece que é mais espessa. Ela mais densa. Isto não parece cheio de cerveja. Tava curioso para ver a tua... Esse chocolate parece mel. Estou a inventar. Não, é isso mesmo. É. E a parte da degustação, interessante, que ela é em várias partes. Ela é visual, aroma, sabor. Pessoa.
Mas esta também precisa respirar? Não. Então vamos a isso. Então. Eu diria que isto não é cerveja. Acho que o almoço bebi uma cerveja preta Não. e não tem nada a ver. O sabor está mesmo brutal. Parece tipo licor. Eu só consigo explicar para as pessoas que eu sou degustador ou apreciador quando realmente elas tomam uma bebida dessa. É muito bom. E isto dá mesmo gosto de gostar. Agora entendo. Agora eu entendo. Eu ficar mais tempo a beber do que a comer. É. Sabe mesmo bem isto? E tu vai sentir aromas, vai sentir sabores diferentes em temperaturas diferentes dela também. Então ela tá numa temperatura boa agora, ela vai esquentar e tu vai sentir ainda mais aromas e mais sabores ainda. A estratégia que as cervejas usam, cerveja gelada. Por quê? As tuas papilas degustivas, elas congelam e tu realmente não sente o sabor das coisas. Pois. Acontece também com o picante, não é? Gente, queima, mas Por isso que a estratégia das cervejarias é tome cerveja gelada. É pra tu não sentir o gosto mesmo. achava que sabia bem beber gelado. É um bocado como o vinho verde. Agora fiquei surpreendido. E onde é que se arranja disto? Ai, ai. Na Itália, na baladinha tem. Tu sente um aveludado, um caramelo. Isso aqui é uma obra de arte. Agora entendo. Quando falavas assim, dá. Para emagrecer e para tu sentires mais. Até porque isto, ao estás a comer outra cena também, o sabor vai ser diferente. Vai. É que aqui desperta-te mesmo um paladar. Sim, completo. E tu tens mais coisas destas, é? Vais explorando, vais experimentando. Como é? Aqui em Portugal não é tão fácil encontrar. Mas sempre que viajo, eu trago bastante cerveja. A maioria de fora. Estônia, Romênia, Bélgica. Itália tem a Baladin, que é essa daqui. E eu sempre estou à procura. Sempre estou à procura desse estilo, desse tipo de cerveja. Eu devo ter, dentro desse estilo, envelhecida em Paris, eu devo ter umas 100, 150 garrafas em casa. Diferentes. Tu não encontras espaços cá que vendam este tipo de cerveja? Tem poucos. Poucos. Tem alguns. Tem um lá em Bragança, que é a Craft Beer, que ele traz umas coisas diferentes pra mim. Eu já tô uns 2, 3 meses esperando uma cerveja que ele ficou de trazer. Mas a maioria tem que trazer de fora mesmo. E é um estilo difícil de encontrar, porque pra tu ter essa cerveja aqui, a garrafa ela é numerada. Então é uma quantidade limitada. E pra tu ter essa cerveja, são anos. Pois a questão é essa. Que ela precisa envelhecer no barril. É mesmo um tratamento tipo vinho de Porto. Exato. Então, assim, não dá, é difícil conseguir. E eu sempre tô atrás, sempre tô à procura, sempre tô olhando e pronto. Já desafiaste alguém a fazer a cerveja deste estilo ou não? Não, o meu colega que eu fiz a cerveja já fez. Inclusive no nascimento
da minha filha. Ele levou a cerveja Barley Wine que ele fez, que até hoje ele não conseguiu fazer uma melhor do que aquela. E eram poucas garrafas. E ele levou lá no hospital, quando eu tava no hospital ainda, e tomamos essa cerveja. Mas pra tu acertar também não é fácil. Eu poderia ter pego essa garrafa, por exemplo, e tá contaminada, por exemplo. Seria muito triste. Já aconteceu. Mas é contaminado. Até por si. A própria rolha está selada com cera. Seria difícil, não é? Mas É bem difícil, mas acontece. Às vezes dá uma tristeza grande. Às vezes é uma cerveja que tu tava numa expectativa alta. Até tem uma cervejaria Puhast, na Estônia, se não me engano, que eu reclamei muito de uma cerveja. Eu fiquei muito chateado. Tava contaminada, tava com gosto de metal, nitidamente sabor alterado. E, cara, é uma cervejaria que eu amo. Eu devo ter, sei lá, 15 exemplares de cervejas mais top deles. E eu faço uns vídeos, brinco. Quem acompanha minhas redes sociais sempre fala lá e eu brinco. Eu faço a prova, até o pessoal do futebol que eu treinava, não treino mais. Eu tomava e falava, boa, muito boa. E aí, às vezes, eu ia pro futebol, o pessoal já, boa, muito boa. E... é uma coisa que eu gosto, faço alguns vídeos, mostro algumas cervejarias. E aí eu fiz um vídeo jogando a cerveja fora da Puhast. Eu tive que deitar fora. E aí já me mandaram uma mensagem e me mandaram uma caixa de cerveja. Excluí até o vídeo, falando, pronto, tá feito. E mandaram exatamente a mesma cerveja. E eu tomei, tava perfeita. Nossa, porra. valeu a pena. Valeu a pena. Pode acontecer. Mas claro que sempre quando acontece é muito chato. Porque tu que normalmente antes de tomar eu vou lá, leio de novo sobre a cerveja, pesquiso. Tem algumas que eu já conheço, como essa, que sempre que eu vejo eu quero comprar. Mas tem umas que são novas, estão saindo novas, que eu tô pesquisando, procurando na Romênia, na Estônia. E eu vi, comprei. Às vezes eu sempre falo que eu quero comprar duas, né? Porque se for boa, pelo menos eu tomei uma e ainda tem outra, porque eu gosto de cerveja de guarda, porque se nós tomar ela o ano que vem, ela vai estar melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Sabes o que é chato? É que agora despertaste aqui uma vontade de experimentar mais coisas destas e agora vou-me beber nego para arranjar isto. eu digo que é um hobby caro. É um hobby caro. Eu tenho uma cerveja que não se compra mais, não existe mais para comprar, que eu abro em cada aniversário da minha filha. Compraste estoque suficiente para... Não comprei, porque não tinha. Mas o que eu tenho lá para mim é sagrado. Inclusive, em setembro, a cervejaria vai deixar de existir. Que é a da Demolem. Ou seja, não vai mais existir nem a cervejaria, menos ainda a cerveja. E quanto mais rara ela é, mais cara ela fica. Exato. Então, essa é uma cerveja que eu digo que pra mim não tem preço. Falar, Gilvan, te dou 1.000 euros pela cerveja. Eu vou dizer assim, obrigado. É do aniversário da minha filha, não vou te vender. Então, assim, não tem preço. Tem coisas que tu pode comprar. Tem coisas que tu não pode mais comprar. Deixa de ter preço, tem valor. Deixa de ter E preço, valor tem não dá. valor. Não dá para comprar. Essa aqui, talvez tu ache pra comprar ainda. Uma 19, às vezes tu acha até 2015. Quanto mais velha, tu vai ver que mais cara ela vai ser. Tem 19, tem 20, 21, 22, todos os anos eles lançam. E também cada ano também tem uma diferença grande. Se for Itália, é mais fácil arranjar isso? Sim. Se tu for lá na cervejaria, a probabilidade de tu conseguir é muito maior. Marcar uma viagem para lá. Marca.
Com Inglaterra mala também cheia. tem. Boa, boa. Muito boa. Opa, agora quando piso cerveja, não vai saber a mesma coisa. Eu não vou falar mal das cervejas aqui, porque senão eu vou ser cancelado do podcast. Mas quando eu falo que eu sou apreciador e degustador, é só tomando para as pessoas entenderem. Quando me disseste isso, ok, deve ser das artesanais. E ainda há pouco tempo tivemos uma feira cá. Fomos ali que é um sobre artesanais e fui lá experimentar algumas. Mas nada se compara a isto. Nada mesmo. Muito raro. Isso são cervejas raras. Boas. Cerveja de verdade. Isto nem se devia chamar cerveja, cara. Não tenho a mesma noção do que é isto. Ih, caralho. Isto tem que acabar o podcast porque isto vai dar para acabar aqui deitado. E parece mesmo assim um licor. Tem todas as características de. E vai percebendo que realmente quanto mais ela vai esquentando, mais intenso vai ficar o sabor. Vai apurando. Tu vai sentir mais no retrogosto. Tu tem que degustar, quando tu aprender a degustar mesmo, tu vai sentir ela do início até um fim, e tu vai sentir vários sabores, caramelo, tu vai sentir vários sabores até o fim. Pronto, e assim eu tive a ideia de emagrecer. Porque é uma cerveja que tu vai tomando com o tempo. Não é uma cerveja que tu toma várias, não. É uma cerveja que tu vai degustar, vai apreciar. E aí eu vou apreciar a comida também. Tu agora estás a falar isso, até parece que o tempo começa a passar mais devagar. Porque estás mesmo a degustar a cerveja, parece tudo a branda. Ou sou eu que já estou com a bebedeira? Não. Tu tem que apreciar realmente. Mas isso não. Eu aprendi com isso que nós temos que apreciar tudo na nossa vida. Então, a cerveja me ensinou a apreciar mais a comida, aprender a comer. A cerveja me ajudou a apreciar mais o meu trabalho. A cerveja me ensinou a apreciar mais a mim, mais a minha estética, apreciar mais a minha vontade. Então, assim, é um símbolo pequeno, mas muito representativo e grande para mim. Então, assim, ela trouxe. Eu tinha muita vontade de estudar, trabalhar, e ganhar dinheiro, e ganhei muito dinheiro. Consegui, só que minha saúde, meu prazer em outras coisas, eu perdi por completo. Eu falei, calma. A vida não é só estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. Para. Vamos zerar o game aqui e vamos começar tudo de novo. E foi o que eu fiz. Comecei tudo de novo. Apreciar a cerveja, apreciar a vida, apreciar o corpo, apreciar tudo. Que bela analogia. É que quando eu falo eu sou degustador, as pessoas pensam, o cara tá tomando uma cerveja lá, ele toma um monte de cerveja. E tem pessoas que comem uma caixa de cerveja e tomam num dia fácil. Eu tomo 2 cervejas na semana. Uma na semana. Tem semana que eu não bebo. Até porque se eu beber todos os dias uma caixa de cerveja desse aqui, eu vou à falência. Até porque chegares a casa, poderes gostar de uma cerveja deste nível, acredito que cá dentro também sentes um nível de recompensa. Pá, eu estou a sentir assim, uma experiência diferente. É mesmo de experienciar a vida, de valorizar pequenas coisas. Gostei da tua analogia. E degustar ou apreciar, como seja a cerveja, não é só a cerveja. Nós estamos falando de tempo.
o tempo que eu tô, às vezes eu passo tomando uma cerveja dessa aqui 1h30. É 1h30 do meu tempo dedicado a mim. Exclusivamente a mim, aos meus pensamentos, às minhas vontades, os meus desejos. Naquele momento eu tô focado 100% em mim. Às vezes a minha esposa... Como é que tu consegue separar esse monte de empresa que tu atende? Tu vai pra uma, desliga, vai pra outra, desliga, tu se estressou numa, tu desliga, vai pra outra. Pra mim é normal. Cansa às vezes, sim. Aí eu tenho esse meu momento, onde eu vou liberar tudo. Vou ter o meu tempo pra mim. E nesse tempo pra mim, eu não tô estudando, não tô trabalhando. É o tempo realmente que a minha cabeça tá trabalhando e eu tô realmente descansando. Valorizando a tua vida. Valorizando a minha vida. E comemorando alguns resultados. Comemorando alguns objetivos alcançados. Eu sempre vou comemorar com uma cerveja. Vou fazer uma coisa nova. Quando eu atingir minha meta, é tu lá. Eu olho pra minha estante, é aquela ali que eu vou abrir. Quando acontecer aquilo ali, é aquela ali que eu vou abrir. Tua motivação é a cerveja. E a tua recompensa também. Quer me ver feliz é eu comprando cerveja. Eu gosto. Gilvão, eu acho que é uma ótima forma de acabar aqui o nosso podcast. Ok. Agradeço o convite e tenho certeza que vamos ter continuidade. E parabéns pelo excelente estúdio. Espero ajudar a trazer mais clientes também para ti. Agradeço imenso a tua visita, o conhecimento que partilhaste. Tens alguma dica final assim para os empresários ou para esta malta empreendedora que queiras dar? Foquem nas pessoas. Foquem em si. E tenham uma visão um pouco mais externa do teu negócio. Saia do habitual, saia do monótono, do repetitivo. Queira realmente crescer. Eu acho que para os empresários é o que está faltando. Muitas das vezes eu entro nas empresas e mudanças básicas, que às vezes eu falo, eu vou fazer isso. Eu vejo na face dele que ele... Por que eu não fiz isso? Eu podia ter feito. É óbvio. Às vezes é tão óbvio, mas eles estão tão presos naquele vício que eles não conseguem ver de fora. E aí eu venho e faço uma coisa simples, óbvia, e eles... Eu tô pagando esse cara para fazer isso que eu podia ter feito. Poderia. Não fez porque realmente não estão pensando. Eles estão vivendo rotinas. Certo. E as pessoas precisam aprender que a rotina ela é ruim. Que para crescer eu preciso mudar e desenvolver. Eu acho que esse é o principal recado que eu posso dar. Bela mensagem. Obrigado. Gilvão, mais uma vez, obrigado. Um brinde ao sucesso, ao nosso e toda a gente que nos está a assistir. Saúde, obrigado. Até ao próximo episódio, que seja assim este nível.